Em Mateus, capítulo 5, versículo de número 13, Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Nessa época aqui de Jesus, o sal ele era algo incomparável. Os gregos costumavam dizer que o sal era divino. Os romanos diziam que nada era mais útil que o sol e o sal. Para o judeu, o sal era um elemento essencial tanto para a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, como principalmente para a sua adoração no templo, uma vez que a adoração no templo era feito também com sacrifícios e para o sacrifício era sempre utilizado o sal. Grande parte do sal utilizado na Palestina nos dias de Jesus, ele tinha a sua origem no Mar Morto. E naquele tempo o sal possuía muitas utilidades. O sal era usado como tempero para acentuar o sabor dos alimentos, era usado como moeda de remuneração de trabalho, daí vem a palavra salário, salário, uma vez que o sal ele era de grande valor e também era difícil a sua extração, então era uma boa moeda de remuneração. O sal era usado como antisséptico no tratamento de feridas pela sua capacidade de combater bactérias e também evitar o avanço de infecções. Era usado para conservar alimentos e assim se evitava perda significativa, uma vez que naqueles dias não existia refrigeradores. Os sacerdotes usavam o sal para os sacrifícios de animais, que sacrifício esse era uma espécie tanto de adoração a Deus, como também de arrependimento, ou seja, de coração contrito por conta do pecado. E por fim, também o sal ele possuía um valor simbólico na aliança. Lá em Levítico capítulo 2, versículo 13, Deus fala sobre o valor simbólico do sal na aliança. Uma vez que o sacrifício ele era consagrado a Deus, era colocado sobre ele sal para que ele evitasse de se corromper, ou seja, de se estragar. E assim servisse posteriormente de alimento para os levitas. Então, o uso de sal na época de Jesus era algo muito amplo e muito qualitativo. Entretanto, observe que o foco de Jesus aqui, da figura que Jesus utiliza, não está diretamente ligado nos benefícios que o sal traz, mas sim na sua composição, ou seja, no próprio sal. O sal não pode deixar de ser sal. Ele não pode perder as suas propriedades, ou seja, as suas qualidades inerentes, ou então não pode ter nele outras substâncias, ele não pode ser impuro, o que faz com que ele perca a sua eficácia e assim se torne insípido. Então, o foco da figura que Jesus utiliza aqui está no próprio sal. O sal não pode deixar de ter as suas composições ou ter outras substâncias em si, fazendo com que ele perca a sua eficácia. Dessa mesma maneira, e aqui há a comparação, os discípulos de Cristo eles não podem perder ou relaxar em relação aos valores do reino. Pelo contrário, os discípulos de Cristo devem constantemente e incansavelmente buscar esses valores para a sua vida cotidiana. Tudo que um discípulo de Cristo precisa é manter e melhorar em si os valores desse reino eterno, do reino de Cristo. Então, os discípulos de Cristo são o sal da terra enquanto eles andam de acordo com os valores do reino estabelecido por Cristo. E que valores são esses? Voltemos ao contexto para nós olharmos que valores são esses. Versículo 3, humildade. Versículo 4, um coração quebrantado. Versículo 5, mansidão. Versículo 6, justiça. Versículo 7, santidade. Versículo 8, misericórdia. Versículo 9, ser um pacificador. Então, enquanto o crente andar nesse caminho, ainda que não seja de forma perfeita, mas se ele andar nesse caminho, vivendo esses valores, buscando ter em si e melhorar em si esses valores, ele é o sal da terra. Por fim, vem os benefícios do sal. Assim como o sal influencia no sabor, na conservação, na luta contra o avanço da infecção e etc., assim também é o discípulo de Cristo. Ele influencia o mundo à sua volta através das suas composições, ou seja, levando uma vida santa, reta, pura e dedicada a Deus, tendo em si esses valores do reino: humildade, coração quebrantado, mansidão, justo, santo, misericordioso, pacificador. Então ele influencia o mundo à sua volta com essas composições, com esses valores
do reino de Deus. Então, o discípulo de Cristo, ele precisa estar comprometido em andar nos valores do reino de Deus. Assim como o sal tem as suas composições, o discípulo de Cristo, ele carregará consigo as composições do reino e cumprirá um dos seus principais propósitos, que é influenciar a sociedade com os valores cristãos. Então, ser sal da terra aqui é ter em si as propriedades do reino, ou seja, ter uma vida interior marcada com os valores que pertencem ao verdadeiro povo de Deus. Em resumo, ser sal da terra é ser como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.